Paz do Senhor, meus irmãos. O tema da mensagem de hoje é viver sem o medo de avançar. E eu queria começar pela palavra que diz lá em Hebreus 10:38, que vai dizer assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. A palavra o livro de Hebreus, que é o livro que dão o título de livro dos heróis da fé, aqueles que viveram pela fé do confiar em Cristo, do confiar em Deus, do seguir. Aleluias. Que o viver pela fé é justamente isso. Viver sem medo de acreditar. Viver sem medo de avançar. Viver sem o medo de colocar tudo e todo o controle nas mãos do Senhor. Esse é o viver pela fé, é o viver sem medo. Viver com que não deixar Ele direcionar, não deixar Ele dar a direção, não deixar Ele fazer, falar. Aleluia. Esse é o viver sem medo de avançar. Quando você deixar de ter medo de confiar na vontade dele, de confiar que o que ele tem é melhor, de confiar na vontade dele, de confiar com que se eu colocar o controle nas mãos dele, tudo vai bem. É apresentar as tuas vontades, o teu querer, e deixar com que ele corrija, com que ele faça, com que ele determine. Aleluias. Tem uma palavra que diz, vamos ao Evangelho, né? Uma palavra que diz lá em Mateus, se não me engano, é em Mateus, no Evangelho de Mateus, que Jesus vai falar que Pedro, os discípulos tentam impedir as crianças de chegar até Jesus. Mas Jesus fala: deixa que venham a mim as crianças, porque deles já são o reino dos céus. Talvez eu não esteja falando de forma fidedignamente, que está escrito corretamente, palavra por palavra, mas é exatamente isso que está lá na palavra. Jesus fala: porque das crianças já são o reino dos céus, e qualquer que não se fizer como criança, não herdará o reino dos céus. Se fazer como criança. Muitos dizem, já ouvi em muitas pregações isso, que se fazer como criança é ter a inocência de uma criança. Correto, eu concordo. Mas se fazer como uma criança não é só ter a inocência. Não é só falar para uma criança vai e ela vai. Não é só a obediência que uma criança tem. Mas sim também o modo que a criança lida, o modo que a criança trata, a educação, o respeito que a mãe e o pai ensinam para a criança. E sim ter o respeito e a educação de como tratamos nossas crianças. É exatamente disso que Jesus estava falando. É exatamente do que? Agora eu vou entrar. É de não ter o medo de se fazer como uma criança, de viver pela fé, de viver do modo que Jesus viveu, que ele fala para viver, que a palavra dá o direcionamento para você viver de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus. Por quê?
Se você falar para uma criança, se uma criança desrespeitar qualquer outra pessoa, ou agir de má educação, ou ferir com as suas palavras alguém, a sua mãe vendo e o seu pai vendo, vai repreender na hora a criança e falar assim: que isso? Não é assim que eu te ensinei. Vá e peça desculpa. A criança, ela não vai esperar esvaziar o salão ou qualquer lugar que ela esteja. Ela não vai esperar esvaziar o salão para que esteja só ela e a pessoa para pedir desculpa no secreto. É exatamente disso que Jesus estava falando. Sobre feriu a pessoa, machucou a pessoa com as tuas palavras, com a tua brutalidade, com a tua impaciência, com a tua falta de temperança, com a tua falta de mansidão. Machucou alguém com as tuas palavras, com as tuas atitudes, na frente de todo mundo, na mesma hora, vá e peça desculpa da mesma forma que você machucou. Perdoa. Perdoa. Peço desculpa. É dessa forma que Jesus estava falando, estava querendo se retratar. Machucou? Beleza. Reconheceu? Vai, peça desculpa, conforme você fez. Não espere passar. Não espere passar algumas horas, esvaziar o local para você chamar ela de canto e, me desculpa. A criança não vai fazer isso. A criança, ela na mesma hora, ela vai até a pessoa, me desculpa. Talvez ela até não vai nem entender. Pode até não entender, mas ela vai fazer na mesma hora que o pai ou a mãe repreender. Na frente de todo mundo. É exatamente isso que Jesus estava falando. É sobre obediência, sobre caráter, sobre humildade para reconhecer. Humildade e obediência. Inocência? Sim, mas é sobre humildade e obediência. Na mesma hora, machucou a pessoa? Beleza. Reconheça, tenha humildade, vá até a pessoa no mesmo momento, na mesma hora. Não espere passar o tempo, não espere passar dias. Vá na mesma hora e peça desculpas. Perdoe, peça desculpas ao seu irmão. E assim você será perdoado. Perdoe seu irmão também, conforme isso acontecer. É sobre isso que Jesus estava falando. Porque muitas pessoas têm esse medo. Tem esse medo de agir dessa forma. De que as outras pessoas vendo vão achar alguma coisa, mas servir a Cristo é exatamente isso. Viver pela fé e crendo de que a sua obediência nele está sendo reconhecida. Jesus ele falava assim sobre o testemunho dele. Eu não trago o testemunho de mim, do testemunho daquele que me enviou. Por isso o meu testemunho é válido. Jesus falava isso. Não dou o testemunho de mim, dou o testemunho daquele que me enviou. E aquele que me enviou testifica de mim. Então não é sobre você, é sobre Cristo. É sobre Ele, é sobre Deus, sobre a palavra. É sobre praticar o ID. Não tema, não tenha medo do que as pessoas vão pensar. Ele testificará de vós. Aleluia. E deixar de ter medo, de ter medo. E praticar o ID, praticar a palavra, pregar, viver pela fé. É justamente você crer naquele que te levantou, naquele que te chamou, naquele que acredita em você. Por que você acha que Deus não acredita em você? Que Jesus não acredita em você? Acredita? Só que ele tem a onisciência, onipresença e onipotência. Você tem que confiar nele.
Salmo 139 vai dizer que Deus, o salmista vai dizer, né? Deus nos conhece de forma infinita, mais do que nós mesmos nos conhecemos. O salmista, que tudo se retratam a Davi, que é um salmo escrito por Davi, ele vai dizer: mesmo que eu me envolva em envoltas trevas, mesmo ali a tua mão me guia. Então o salmista, ele tinha certeza de quem o guiava, tinha certeza de quem o direcionava. Por quê? Não deixou o medo o consumir. Não deixou o medo calar a voz de Deus. E sim, deixou de ter medo para viver pela fé. Pela fé daquele quem Deus era, quem Deus é. Pela fé daquele que o sustenta, daquele que o fortalece, daquele que o guia. A palavra vai dizer lá em Salmos 139, mesmo ali a tua mão me guia. Mas também vai dizer no último verso deste Salmo 139, vai dizer nesse salmo também, Salmo 139, verso 24, vai dizer assim: vê se em minha conduta, é muito forte esse salmo, vê se em minha conduta algo te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. O 23, verso 23 vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração prova-me e conhece as minhas inquietações. 24, vê se em minha conduta algo te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Essa palavra, ela vai demonstrar tanto a fé do salmista, porque muitos de nós que vivemos hoje em Cristo, que vivemos hoje pregando o Evangelho, um pequeno Cristo, seguindo a Cristo, temos a dificuldade, o medo de se reconhecer, de dizer isso para Deus: Senhor, vê se em minha conduta algo te ofende, ou seja, não te agrada, e dirija-me, Senhor, pelo caminho eterno. Quão profundo é essa palavra. E quantos têm medo de dizer isso para Deus, que é Pai. A palavra, o Evangelho vai dizer, Jesus pregando, ele vai falar assim para os seus discípulos: se os pais, se os homens, tendo seus filhos, sendo maus, os homens sendo pai e sendo maus, dará também tanto dará coisas boas aos seus filhos, porque Deus que estás no céu dará algo de ruim a vós. Jesus vai falar isso, pregando para os seus discípulos, pregando a multidões. Então, por que você deixa o seu medo te consumir? Por que você deixa isso te abater? Porque tudo isso te impede de viver pela fé. O salmista, ele vai se retratar isso, esse Salmo 39, que Deus já te conhece. Insondáveis e tão preciosos são os pensamentos deles. Em relação ao, o salmista falava, em relação a mim. Então, que a partir de hoje, não sei quem vai ver essa live, você entenda isso, que viver a vontade de Deus vai muito além. Amar a Deus vai muito além do que só pregar a palavra.
e sim também é viver e reconhecer quem você é diante dele. Pregar a palavra, anunciar as boas novas do reino, apresentar a Cristo a outras pessoas, para que elas também se identifiquem no reino, na palavra, na verdade. Que você não viva algo de falsidade, e sim viva a sua realidade. Queira crescer, queira progredir, queira viver pela fé. Porque viver pela fé é exatamente isso. Senhor, vê se há algo em mim. Quão precioso é isso, irmão. Quão precioso é isso. Você fala para Deus. Senhor, vê se algo em mim te ofende. E Deus te corrigir, Deus falar com você e te corrigir. Quão precioso é isso. Quão precioso é isso. E Deus te corrigir, cara. Quer dizer que Ele te ouve. Quer dizer que Ele te escuta. Que a partir do momento que você se corrigir na presença, que, oh, aleluias, que você se sentir, sabe? Estou sendo escutado. Estou sendo amado. Fui ouvido, sabe? Então, repita isso. Leve isso à frente. Que isso é precioso demais, irmão. Poderosa demais essa palavra. Senhor, vê se algo em mim te ofende, ou seja, não te agrada. E corrija-me. Corrija-me e dirija-me pelo caminho eterno. Quão precioso é isso, irmão. Poderosa é essa palavra. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Os discípulos, na pregação que Jesus fazia, muitos na multidão falavam assim, quão duras são essas palavras. Quão duras são essas palavras. Mas Jesus, e muitos ali, a palavra vai dizer que muitos ali deixaram de seguir Jesus depois de Jesus pregar isso. Mas quando Jesus percebeu que Jesus sabia, a própria palavra vai dizer que Jesus sabia a inquietação daqueles que o seguiam, Jesus vai perguntar para os discípulos também, vós também querem ir? E Pedro responde, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras, tem as palavras de vida eterna. Então, é você se encontrar nessa palavra. Em Cristo. Deixar Ele te guiar, deixar a presença te guiar, deixar Ele te encher. Apresentar as tuas vontades significa deixar Jesus guiar, deixar o leme com Ele. Deixar nele todo o controle. Aleluia. E Ele vai apresentar os motivos certos para você seguir. Aleluia. Talvez alguém que está escutando aí quer tanto algo, que apresenta tanto para Deus, sabe? E Deus está falando assim, ó, que Ele está ministrando no meu coração. Tá falando assim, beleza, vou te colocar lá, vou te entregar isso aí, só que pelos motivos certos, não pelos motivos errados. Quando você entender quais são esses motivos, aí entra Isaías 60:22. Farei acontecer depressa. Farei com que aconteça depressa. Eu vou até a palavra. Eu gosto de ir na palavra. Isaías 60:22.
Mas o pequenino se tornará mil e o menor será uma nação poderosa. Eu, Senhor, na hora certa, farei isso, que isso aconteça depressa. Então, quando você entender que é pelos motivos certos, não pelos motivos errados, talvez você está dizendo, Senhor, faça para que vejam. Deus não vai fazer para os outros verem. Deus não vai fazer para você se ensoberber, para que a sua soberba cresça. Deus não vai fazer para que você bata no peito e fale assim, eu consegui. Quando você entender quais são os motivos certos, é para que a palavra dele chegue lá. Somos instrumentos, somos canal, somos acesso para levar a presença, que carrega a presença. Então vai ser pelos motivos certos a palavra. Para que através de você a palavra chegue até outras pessoas. Até as outras pessoas. Esse é o único motivo. Para que a palavra do Senhor chegue até pessoas que precisam ser tocadas pela presença. Que precisam ser tocadas por Jesus. Que precisa ouvir a palavra de salvação e adquirir a sua salvação eterna e serem tiradas da condenação eterna. Esses são os verdadeiros motivos certos. Aleluia. Motivos certos. Glória a Deus. Eu queria fazer uma oração que você feche os teus olhos e diga, Senhor, a partir de hoje eu entrego todo o controle em tuas mãos. Deixo de ter medo, porque a tua presença me capacita. Porque a tua presença me faz crer. A partir de hoje vivo pela fé e não pela vista. E entrego em tuas mãos todo o controle. Guia-me, Senhor. Dirija-me os passos. Me guia, Senhor. Senhor, vá à minha frente. Conduza-me os passos. Me mostre o caminho correto. E me livra, Senhor, daqueles que agem de falsidade, daqueles que planejam a minha queda. Me livra de toda inveja, de todo orgulho, daqueles que dão tapinha em minhas costas, mas pelas costas só apontam, só criticam. Me livra destes, Senhor. Vá à minha frente, pois os meus inimigos é que serão confundidos. E o teu nome será glorificado. Creio no teu impossível, que a ti não há impossível. Creio no sobrenatural, que os meus olhos verão a glória de Deus. Que aquilo que eu não consigo ultrapassar, Senhor, que o Senhor esteja para que eu possa ultrapassar, Senhor. Eu consigo ultrapassar, porque sem o Senhor eu não consigo. Que o Senhor vá à minha frente, para que aquelas portas que eu não posso abrir, o Senhor abra. Para que
aquele limite que eu não consigo ultrapassar, o Senhor me capacite para que eu possa ultrapassar. Aleluias. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E fique com Deus e Deus abençoe.